vamos falar um pouco de como que as tendências aí, esses burros iam trabalhando isso, essas feiras de tendência também. Então vamos dar um exemplo aí do próprio Conf, né, ou dessa última macro tendência aí que já vinha de um tempo, né, para cá. Então quando a gente pensa que as pessoas estão muito conectadas tecnologicamente, tem o trabalho em casa e tem a vida toda se mistura, a vida social com a vida profissional, com a vida familiar, que isso é uma mudança do que a gente tinha antes, onde eu botava uma roupa para trabalhar e saía de casa para trabalhar, e a hora que eu chegava em casa eu tirava essa roupa de trabalho, tinha um dress code, né, tinha um código de vestimenta que a gente usava no nosso trabalho. Então quantas profissões não aceitam homens sem terno, sem terno, não aceitam mulheres sem roupa social, né, ou alfaiataria e etc, tem que ser camisa e tal, quantos advogados são assim. Então tem muitas profissões ainda e muitas empresas que ainda tem o dress code, que deixa só usar jeans na sexta-feira, né, esse tipo de coisa. Então eu tinha uma roupa para eu vestir, para daí eu sair para o trabalho. E essa roupa, se eu usava uma roupa social, uma calça de alfaiataria, uma camisa, etc., para trabalhar, dificilmente eu ia no supermercado no sábado com essa roupa. Então eu ia ter uma roupa de fim de semana, ou eu ia ter uma roupa para passear no parque com a minha família à noite, se eu chegasse em casa, alguma coisa assim. Porque eu não vou de calça e de salto, né, andar no parque. Então, tinham esses momentos. E à medida que tudo foi se juntando, que é uma tendência que já vinha antes da pandemia, as roupas também foram se transformando. E muitas tendências vinham vindo, sempre eles vão olhar para cada indivíduo ou cada grupo de pessoas, vão assimilar aquele momento, né, aquilo que está acontecendo, de uma forma. Então tem quem está vendo esse movimento tecnológico muito forte e mergulha de cabeça naquilo, tá? E aí aquilo se torna tudo. Então aí a gente entra para as tendências que vinham vindo também dos vestíveis, né? Então que é aquele smartwatch que vai medir tudo, que é um computador do seu corpo. Aí veio lá o Google Glass, né, que as pessoas iam usar, e roupas tecnológicas, né, que sentem aí a sua temperatura, seu batimento cardíaco e tal. E quando a gente pensa nesse tipo de tecnologia, a gente já pensa instintivamente que as pessoas que são muito ligadas em tecnologia, elas gostam dessa estética, tá? Então o que é essa estética? É florzinha e matinho? Não, é uma estética limpa, de linhas retas, de cores sólidas, etc, etc, tá? Então eles já começam a criar uma tendência ao redor daquele estilo, daquele perfil de público. Então se é uma pessoa que gosta de usar Apple Watch todo dia e que usa até o Google Glass e outras coisas, ela é toda tecnológica, ela tem todos os aparelhos e tal, a gente já vai pensar qual que é o resto do estilo de vida dela. Ela anda de ônibus, ou ela anda de carro, ou ela anda de bicicleta, etc, etc. Então, para cada momento daquilo, a gente vai pensar na roupa que ela vai usar também, tá? Então, ela vive viajando de avião e tal, por exemplo. Tá, então eu vou fazer uma bolsa que comporta o laptop e os outros gadgets dele também, o passaporte, etc, que é uma pessoa que está sempre andando, sempre ativa e sempre conectada, né, e uma pessoa que não tem muito, é um nômade digital e tal, então é uma pessoa mais minimalista, quer dizer, um nômade digital dificilmente vai ter um guarda-roupa imenso, com 1000 roupas difíceis que tem que levar na lavanderia e tal, não, porque ele vai pôr na mala, então não pode amassar, então a gente já começa a pensar em tendências que casam com esse estilo de vida ali. Esse body que eu tô usando entraria nessa tendência aí, porque ela é tecnológica, ela tem é uma microfibra com uma série de acabamentos, ela é biodegradável, né, então a gente tem toda essa preocupação, ela não amassa, você não precisa passar, porque a hora que você veste ela estica, e ela é confortável para andar de avião, e etc, etc. Então ela entraria nisso, ela tem um look meio futurista aqui e tal. Então eu poderia colocar isso aqui nessa tendência, tá? Agora, nessa mesma tendência de comportamento da tecnologia tá muito avançada, a gente também vai ter as pessoas que ficam apavoradas com aquilo e falam, meu Deus, eu quero resgatar o simples. Então isso vinha vindo também, tá? Isso também é uma tendência. Então o que era o resgatar o simples? O feito à mão, a moda autoral, as peças mais relacionadas com a sustentabilidade, porque eu acho que tá acontecendo tudo muito rápido, tem tendências que vão pro vintage, que é quando as pessoas começam a se apegar mais ao passado, falar, não, tá tudo indo muito rápido, eu não aguento isso, então elas vão se apegar a looks e um visual mais vintage, a forma dela falar, isso tudo tá acelerado, mas eu ainda me seguro
a uma época que eu acredito, aos valores que eu acredito, e no meio a gente tem as pessoas que vão preferir um estilo de vida mais natural, mais longe de telas, etc, etc. E a hora que a gente pensa nessa pessoa, a gente já pensa em outros tipos de estilos e de vestimentas. Então a gente vai ter desde colares que tem aromaterapia, que são de cristais e que você põe um óleo essencial e que você fica respirando o óleo essencial. Você vai ter tecidos naturais, com tinturaria natural. Esses tecidos já vão ter cores diferentes desse daqui, que é uma poliamida. Elas vão ter texturas diferentes, né? Então tem muito aquela coisa do toque, as pessoas querem se sentir abraçadas e com carinho e etc. Então assim, a gente vai pensar já num toque muito mais macio do que o nylon ou aquele estilo mais tecnológico, entendem? Então pensando no que está acontecendo no comportamento, esses borros também iam traçando cores, etc, tá? Acabamentos, tecidos e estilos, e vão criando algumas tendências dentro daquele comportamento que está acontecendo, que são possíveis para vários perfis de pessoas, tá? E a gente vai avaliar dentro do estilo de cada pessoa qual vai ser a tendência que ela vai gostar mais ali, tá? Então é mais ou menos assim que eram construídas, e há muito tempo atrás existiam esses grandes livros que a gente comprava, que custava assim 30 mil reais, 10 mil dólares, 20 mil euros e tal, e que era assim uma bíblia que você tinha que lavar a mão antes para olhar, e só tinha um no escritório inteiro e tal, e que era um por temporada, né, um por semestre, e a gente olhava aquilo e pensava na coleção inteira em cima daquilo, né, e aí, lógico, isso já não é mais verdade há bastante tempo, né, e aí esses borros foram evoluindo e entraram na internet e começam daí esse movimento também que se chama de cool hunting, tá? O que é cool hunting? É uma expressão em inglês que se chama cool é legal, é o que é descolado e tal. Hunting é caçador, né? Caçar, tá caçando e tal. Então, que são os caçadores de tendências, caçadores do cool, né? Caçadores do que está acontecendo. E se tornou uma profissão de moda muito interessante, inclusive quando eu comecei a estudar lá em Londres, cheguei a fazer freelas disso, não era muito ali o que eu estava buscando, mas me lembro que era algo que tinha muita gente, muita demanda. Então o que você fazia? Você andava pelas ruas, como eu morava em Londres, você andava pela rua e saía tirando foto das pessoas que estavam com uma roupa legal. E aí essas fotos iam virando bancos de dados para esses borros juntarem essas informações e falarem, olha, lá em Londres, principalmente no leste de Londres, as pessoas estão usando mais roupas assim. Já no norte de Londres, as pessoas estão usando roupas mais assado, etc. E aí, enquanto que em São Paulo as pessoas estão usando assim. E aí os borros iam analisando o que as pessoas estavam usando e iam fazendo já em tempo real na internet, usando os sites, né? Essa atualização do que estava acontecendo. Então as tendências começaram a se tornar muito mais rápidas e muito múltiplas, né? Muito mais múltiplas. Então, em vez de a gente ter lá uma grande tendência, que daí a gente fazia umas 3, 4 tendências, virava um monte de tendência, porque daí as pessoas agora querem muito esse processo de individualização. Então, você só trabalhar com uma, 2, 3 tendências é um grande tiro do pé, porque as pessoas estão cada vez menos querendo ser homogêneas, como era 100 anos atrás, né? Agora todo mundo quer expressar a sua individualidade. Então isso foi evoluindo, e o que aconteceu aí depois dos anos 2005 em diante, principalmente, nasceram as influenciadoras digitais, né? E com a internet, com o Instagram, com as redes sociais, se tornou possível que cada pessoa pudesse ser um ditador de tendências, né? Um formador de opinião. O resto vocês já sabem, é o que a gente vive até hoje, e essas pessoas começaram também a influenciar o que as pessoas querem vestir. Então a gente tem desde a TV, da novela, ou, enfim, pessoas famosas andando na rua, até pessoas ordinárias, vamos dizer assim, comuns, que não são artistas, não são famosas por outros assuntos, mas que elas começam a desenvolver o seu estilo, compartilhar isso com as pessoas e se tornam grandes blogueiras de moda, e que vieram então também a não só mostrar as tendências sendo vestidas, mas também criar tendências. Então, veja como hoje é diverso isso e múltiplo, né, essa história das tendências, né, como nasceu e aonde que ela chegou. E aí a gente tem os nossos consumidores, nossos clientes que estão se alimentando dessas fontes, estão vendo isso e estão querendo fazer parte de algum grupo. Qual é o grupo que o seu cliente quer fazer parte?